Graças, irmãos, Deus seja louvado. Continuando a série de Livro Escondido. Os sábios dos últimos dias devem entendê-lo. É um dever. Estamos tentando buscar ser sábios dos últimos dias. Tomara você e eu façamos parte desse grupo. E hoje o livro de Judite faz parte aí do bloco Tobias, Judite e Esther. Esther está numa categoria, na mesma categoria, e estava sem dúvida se ele entrava ou não para o cano. Acabou entrando, mas os outros dois não. Livro de Judite, uma linda história de heroísmo. Judite, essa mulher, tem um nome como Judas. Judite é a forma feminina, como se fosse judia. E existem controvérsias. Mas essa cidade onde isso acontece, esse drama, não existe. Betúlia, o nome da cidade. O que se chama anacronismos, inconsistências históricas. Só que e outras também, de nomes de cidades. Porém, a enciclopédia judaica identifica o nome real da cidade, de Betúlia, como Siquém. E por que mudaram? Argumenta que o nome foi mudado por causa da rivalidade entre judeus e samaritanos. Então isso é bem compreensível. Essa rivalidade aparece no Novo Testamento, uma animosidade total, né? E para com os samaritanos. Então, em vez de falar, olha, essa história aconteceu lá na cidade dos samaritanos, eles simplesmente mudaram o nome para Betúlia, em vez de Siquém. Betúlia, essa palavra significa virgem. Então, para inspirar as virgens de Israel de heroísmo, quem sabe, né? Mudaram esse nome, teriam mudado esse nome. Enfim, seja como for, esse livro tem a recomendação divina. Ellen G. White, aqui você vê o texto, recomenda, diz que os apócrifos são um livro escondido e fala bem do livro escondido aqui também. Tá? Olha só, interessante, esse livro foi composto em forma de quiasma, assim como o Apocalipse, né? Quiasma é uma forma espelhada. Olha só, você vê aqui, são dois quiasmas, na verdade. O primeiro aqui, ó, o A combina com o A aqui de baixo. Ó, B, Israel fica muito aterrorizado. B, lá no capítulo 7 também. C, Joaquim se prepara para a guerra. Celinha, Holofernes se prepara para a guerra. D, Holofernes é o general de Nabucodonosor, tá? Conversa com Aquior. E D, linha, Aquior fala com o povo. E linha, muito interessante. E a parte 2 também, você vê aqui na imagem, tá? O mais gostoso é ler a história sem conhecer o final, né? Por isso, eu vou resumir agora Judite para você. Se você não quer, mas quiser ler, é aí que tem assim, emoção. É como ler Esther e você não sabe o fim, é um drama assim. Então, pula para o minuto tal que vai aparecer aqui, ó. Tá? Pode pular que ali eu vou comentar um pouco sobre acusações que são feitas sobre esse livro, tá? Então, resumindo a história, Nabucodonosor está atacando uma cidade de Israel. Aqui diz que eles voltaram já do cativeiro, mas depois diz que Nabucodonosor, porque voltar do cativeiro, Nabucodonosor estava morto já quando voltaram depois dos 70 anos. Então talvez foram os assírios que levaram alguns, e alguns já voltaram, mas o Reino do Sul não foi levado ainda. Nabucodonosor tem o seu general Holofernes, lembra de holofote. Holofernes é o general, é o chefe do exército de Nabucodonosor, está atacando uma cidade em Israel, né? Siquém seria. E tem alguém, um estrangeiro, um chefe de exército estrangeiro que fala assim para Holofernes, ó, não te metas com o povo judeu, a não ser que eles pecaram. Porque se eles não pecaram, olha só, lá no Egito o que aconteceu com Faraó e Senaqueribe, né, não te metas com ele. Quem faz essa advertência ao chefe de Nabucodonosor, Holofernes.
se chama Achior. Achior. Lembra de aqui ouro. Ó, aqui tem ouro, hein? Cuidado. Sei lá, isso aí se chama mnemotécnicas, para se decorar coisas facilmente, com associações. Achior. O holofote de Nabucodonosor, metralhadora, guerras. E Achior, atenção, cuidado, alerta. Aí os subgenerais de Holofernes, né, os chefes deles, falam: ah, não, temos que ser valentes, esse negócio de respeitar, cuidado, ter medo, não, somos valentes. Então eles vão lá e animam Holofernes a expulsar Achior. Expulsam, Achior passa para o lado israelita, fala tudo para eles, e aí eles vão, Holofernes vai atacar a cidade. Quando está atacando outros estrangeiros, inimigos, eu acho que é Edom, Moab, Amonitas, falam assim para ele: olha, tem um jeito melhor de você atacar. Não é pela força bruta, mas é cortando as nascentes. Então eles fazem isso, a cidade fica sem água, desesperados, o povo faz pressão para logo se renderem. Vamos nos render rápido, por favor, socorro, o chefe da cidade. Aí o chefe da cidade fala: tá bom, se em 5 dias não acontecer nada, a gente vai se render. Então oram, e uma das mulheres piedosas é Judite, que é uma viúva, uma pessoa que se destaca por sua piedade, consagração a Deus, e ela fala: não pode fazer esse negócio de 5 dias, não, senão você está prendendo a Deus, colocando Deus na parede. Olha, agora eu já falei. Então Judite vai lá, faz um plano. E o plano é o seguinte: ela se enfeita toda, porque ela já era bonita, agora enfeitada ainda, e põe até brincos e maquiagem, e vai lá como que se entregar para o exército inimigo. E quando ela aparece: ei, quem é você? Aí ela fala uma inverdade, ela mente dizendo: estou me rendendo, olha, vocês são bons, eu desisti do meu povo e tal, eles têm pecado e eles vão perder, né, eles vão ser derrotados, então eu vim estar com meu senhor aqui, Holofernes. Então a levam pro general dos inimigos, ele acha ela muito bonita, mas não a possui, mas fica lá, ele espera o momento, né, de certo, não assim, com muita sede ao pote. E ela se recusa a comer da comida de Holofernes, das carnes, não, ela traz sua própria comida, inclusive como se fosse um presente para ele, mas ela come disso e fica lá. E aí tem um banquete, e nesse banquete todo mundo come, bebe, ela é convidada para estar lá também, e Holofernes, assim, se supunha que iria possuir ela no final dessa festa, né? Aí todo mundo sai de fininho, estava muito cansado e de barriga cheia, e todo mundo vai se dissipando e fica só o general com ela e a moça ajudante dela ali, né? E todo mundo supunha que então estavam tendo relações nesse momento. Mas o que acontece? Ele estava tão bêbado que dormiu. Então, durante esse sono, ela vai lá com a espada. Bom, aqui não fala espada, mas vai lá e mata ele, né? E decapita ele, só pode ser como uma faca, um facão, espada, e leva a sua cabeça embora. E sai, e vai embora. E aí chega na cidade, ela é aclamada: uau, sério! Achior também promete se tornar um judeu. Então eles vão lá atacar os inimigos, e os inimigos ficam em confusão. Holofernes, acorda! Tá morto! E aí começa a fugir, então vitória para os israelitas. Então Judite, obviamente, passa a ser uma heroína, e aqui você vê essa imagem, ela sendo aclamada e reconhecida. Ela não se contaminou com o homem, faz uma linda oração depois também de vitória.
Aqui, ó, vamos dar uma passadinha nos títulos dos capítulos. Ascensão de Nabucodonosor, Vingança pelo Desprezo. 2. Holofernes, general de Nabucodonosor, faz conquistas na Palestina e chega perto de Israel. A rendição de povos, mais conquista de Nabucodonosor. Israel teme e invoca a Deus. Aquior conta a Nabucodonosor a história de Israel. Holofernes, general de Nabucodonosor, repreende Aquior e o entrega a Israel. Capítulo 7. Holofernes corta a água de Betúlia, Siquém. O povo quer se render, mas Osias pede para perseverarem mais. Judite repreende os chefes da cidade pelo voto feito e resolve fazer uma ação ousada para o livramento do povo. A oração de Judite. Aqui ela está se consagrando para ter coragem para fazer esse ato inaudito. Judite passa ao acampamento dos inimigos e todos se maravilham com a sua beleza. Capítulo 11. Judite conversa com Holofernes. 12. Judite come sua própria comida, vai orar e comparece no banquete de Holofernes. Aí vamos para o clímax da história. Judite decapita Holofernes e volta a Betúlia com sua cabeça. 14. Judite orienta para a batalha. Aquior se converte ao judaísmo. A reação do exército inimigo ao verem que seu general Holofernes morreu. E capítulo 15. Regozijo geral pela vitória. E 16, o Cântico de Judite. Aqui, ó, o segundo quiasma, a apresentação de Judite. Aqui no segundo quiasma nós vemos que o clímax está aqui no meio do sanduíche. Judite decapita Holofernes. C, Judite vai e C', Judite volta. B, Judite planeja salvar Israel. E B', Judite planeja a destruição do inimigo e a apresentação de Judite, a linha encerramento. Quiasma aqui, tá? Bem interessante. Agora vamos lá. Vocês que pularam, voltaram agora. E uma consideração, a principal acusação. Porque assim, nós estamos aqui querendo ver de mente aberta, já que Ellen White recomenda, então nós temos que, de alguma forma, encaixar tudo para não condenar. Porque se ela recomenda, então quem somos nós para desrecomendar? Ou seja, mentira. Sim, de fato, a Bíblia mostra muitas pessoas que mentiram. Aqui em Judite não diz que Deus aprovou a mentira em si. Está relatando a história, assim como relatou a história de Abraão mentindo, Isaac também. Agora, o caso mais similar seria Raabe, né? Mentiu, também as parteiras lá do Egito, né? Então a Bíblia não fala assim, e Deus aprovou e olhou com aprovação, como foi no caso das parteiras, que aprovou porque eram estrangeiras, então com a luz que tinham, mas aqui não fala, não dá uma declaração de Deus que Deus aprovou isso em si, né? Deus também dava vitórias para Davi, mesmo ele estando numa situação não tão ideal, né? Tendo várias esposas, havia escravidão até certo ponto lá, que não era o ideal de Deus, mas Deus tolerava, né? Então, assim, aqui não está dizendo que Deus aprova a mentira, concordam comigo? E, quem sabe, se Judite não tivesse mentido, mas falado somente a verdade, a vitória teria sido mais gloriosa ainda. Pode ser ou não pode ser? Se eu tivesse sido mais estritamente fiel, teria sido, quem sabe, uma vitória para toda a nação. Mas agora foi menor a vitória, foi só para a cidade. Pode ser, né? Por que lá em Hebreus diz que para que eles, os heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós vamos aperfeiçoar os heróis da fé. Ora, se já são heróis, então em que eles devem ser aperfeiçoados? Porventura não seria em pontos como esse, em que deixaram desejar, e nós que temos mais luz agora, vamos ser fiéis a essa mais luz que temos, assim como os que viviam lá naquela época foram fiéis a menos luz que tinham, né, de que era aceitável para um fim salvífico falar uma inverdade no momento, né? Enfim,
são tudo considerações. O fato é que nós devemos aperfeiçoar os profetas e ser verdadeiros. O 144.000 diz, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Amém? Vamos aperfeiçoar os profetas. Então, a principal acusação contra Judite é essa, né? E eu penso que se fosse seguir esse mesmo dogma de porque fez uma coisa errada, né, e teve vitória, então não pode ser inspirado, nós teríamos que jogar fora metade do Antigo Testamento, né? Já no Novo é uma norma mais alta, né? Já em Ellen White, na época de Ellen White, já não tinha mais escravatura, norma mais alta, escravidão. Então nós estamos agora com a luz acumulada de séculos e não seremos desculpados se conscientemente, com a mente bem consciente, enganarmos outras pessoas. Isso aí demonstraria falta de confiança em Deus. Iria cair, assim como essa luz tombou a pessoa que hoje enganaria o seu próximo, com medo, a sua luz se apagaria. Sobre o vídeo passado, eu gostaria de fazer mais um comentário sobre Tobias, que é o livro mais atacado, o apócrifo mais atacado de todos, por conter o que alguns chamam depreciativamente de hocus pocus, ou seja, uma fórmula mágica, aquela fumacinha, como se fosse, né, uma magia para expulsar demônio. Eu acrescentei o seguinte no rodapé ali, ó. No verso seguinte diz para orar e que Deus é quem salvará. Assim essa fumaça seria como um sinal para Deus intervir, como o cântaro quebrado de Gideão ou o cordão escarlate de Raabe. Como também aquela pasta de figo, algo natural, mas é Deus que opera. Existem outras práticas na Bíblia que poderiam ser vistas na mesma categoria. Alguém poderia chamar de mágica. O que, por exemplo? Só que a gente não escandaliza nisso. Gênesis 30, Jacó para dar mais crias malhadas ou listradas. Gênesis 44, 5 e 15. José diz, não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Aparência, né? Meio estranho isso aí. José falando que pode adivinhar com a sabedoria ali egípcia, sei lá. Número 5. Uma maldição com água misturada com pó, para que, se a mulher adulterou, fique estéril. Tudo isso aí tem uma aparência de magia, de práticas místicas, mas a gente aceita. Esse aqui da água com pó foi o próprio Deus que falou que é para fazer, que é onde a mulher também vai tirar o véu, né? Está em número 5, que mostra que a mulher sempre usava véu, não só para orar, a mulher judia. A prática lá de Jacó, né, que é talvez a mais clássica que eu tenho mencionado. Alguém não chega e fala, esse Gênesis não pode ser inspirado, porque ensina Jacó fazendo isso, mentindo, enganando o pai. Não, Gênesis não pode ser inspirado. A gente fala isso? Não. Então tem certas coisas que nós estamos tão acostumados e abatidos que a gente fecha um olho. Deus não falou que aprova, e é verdade. Deus não falou que aprova e não aprova mesmo. Tudo quer enganar. Mas, então, com essa uma vez que aparece em Tobias, alguma coisa assim também estranha, uma fumaça para afugentar. Bom, isso aí não contradiz a Bíblia em lugar nenhum. Tem uma aparência estranha, tem, mas, né, paciência. Vai que é verdade mesmo, vai que funciona mesmo, né? Vai que os anjos não gostam de fumaça dessa espécie mesmo. Não sabemos, a gente não conhece o mundo espiritual. Então, outra acusação que falam é que a Igreja Católica é que defende esses livros porque isso aí defende purgatório, oração pelos mortos, a aparência de, né, hocus pocus, fumacinha. Mas, gente, Judite também foi encontrado nas cavernas de Qumran, assim como Tobias, né? Já existiu antes do próprio cristianismo. Alguém também poderia falar assim que Mateus, lá 16, quando diz, dá-te aí as chaves do céu, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Dá-te aí as chaves da morte do inferno, típica narrativa católica isso aí. Alguém poderia chegar e falar também, vamos tirar Mateus porque isso aí apoia demais a igreja católica. Mas não, claro que não. Então,
o sistema do erro de Roma, como Satanás, também tem que sempre pegar um pretexto do que está escrito, assim como Satanás fez lá na segunda tentação, né? Lança-te porque está escrito, e aí torceu a Bíblia. Então isso aí sempre faz com o livro que está no cânon ou que não está no cânon. Então Judite e Tobias estavam lá antes mesmo de existir cristianismo e antes de Jesus. Ó, a bateria do vídeo acabou, estamos só no áudio, mas você pode baixar o livro aqui, ó, no canal Telegram Livros MV. No app da BíbliaWide tem um item de menu Livros e também no site mv.org/livros, tá bom? Boa leitura, é emocionante. A Betsy, quando estava lendo comigo ao meu lado, a gente não conseguia parar de ler. Então, é uma linda história dessa viúva corajosa que salvou o seu povo. Deus abençoe e um feliz sábado.